logo depois que eu me formei e comecei o mestrado, eu comecei a trabalhar lá com o Ricardo, na época, né, com esses pacientes, na época em que a gente ainda não tinha o projeto. Depois foi criado o projeto, né, assim que foi para a escola nova, e ele cresceu bem, né, inclusive no início a gente atendia só transplante de medula, hoje tem fígado, renal, né, e tem muitas solicitações para que amplie mais, mas também a gente tem limite, né, para esse atendimento, né, Elisa? E o serviço tem funcionado muito bem, a Elisa tem sido uma coordenadora fantástica. Esse eu não estou falando porque estou na frente dela, mas ela, quando pega as coisas para fazer, realmente ela faz muito bem feito. Ela estava aí elogiando o trabalho que eu estou fazendo na frente da Cobio, mas eu conto com o apoio tanto da Elisa quanto do Enio, que está aqui também, em relação a gente, né, discutir essas questões de biossegurança, sobretudo nessa época agora de Covid, né, em que a gente está precisando pensar em muitas mudanças e muitas atitudes que a gente tem que ter na escola para poder a gente conseguir planejar uma volta possível, né? Então, é muito importante que a gente tenha toda essa parceria e sintonia. E é fácil para a gente também trabalhar, apesar dela falar que eu sou calmo, né? É verdade, né? Que eu fico tranquilo, a gente fica ansioso também bastante. Mas algumas vezes a gente tem que realmente tentar segurar e ir para frente para poder, né, a gente conseguir passar pelas dificuldades que sempre tem para a gente conseguir resolver, né, os problemas aí e planejar a nossa volta. Agradeço as palavras, o mimo fantástico que você me deu, né? Eu quase botei a foto na apresentação, mas eu acho que já era exagero com os meninos, tadinhos, né? Ficar vendo a maravilha que você mandou para nós aqui, não tem jeito, né? A Aninha está aqui do meu lado, falando, botou um joia ali, já falou, fala para ela, agradece também, porque estava uma delícia. Realmente a Elisa, ela sempre tem esse hábito, né, Elisa? Primeiro que você é muito habilidosa com a cozinha. Segundo que você é super gentil e faz as coisas com capricho. Além de fazer a coisa muito gostosa, você embala como se fosse uma coisa profissional. Então, só a embalagem do mimo estava linda, mas o conteúdo e o sabor, então, fantásticos. Muito obrigado. Para mim é sempre uma honra poder colaborar com o projeto. Como você disse, fiquei muitos anos, né, trabalhando no projeto. Depois a gente acaba assumindo outras coisas, como a Cobi e outros projetos. Então, por isso que, na verdade, eu não continuei, mas sempre dando esse apoio de longe ali, trabalhando com vocês, né, com muito orgulho do que o projeto se transformou, né? Parabéns para você, Elisa. Eu canso de falar isso, mas sempre tem que falar quando tem oportunidade por conduzir esse projeto de maneira brilhante que você conduz. Obrigado. Obrigada. Vamos agora, então, começar a nossa aula, né? Eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver aqui. Não é melhor fazer o contrário, deixa eu pôr aqui. Tem que compartilhar, é mais o PowerPoint, mas vamos lá. Tá vendo aí? Tá aparecendo? Apareceu aí, Elisa? Apareceu. Apareceu sim. Ótimo. Então tá bom. Então, bom, a gente vem falando sobre essa questão de biossegurança em tempos de pandemia desde o início do ano, né? Quando começaram os relatos dos casos, que na verdade foi no final do ano passado, os primeiros na China, mas que de fato começou inicialmente uma epidemia, mas depois o reconhecimento da pandemia, inclusive aqui no Brasil, e a disseminação comunitária e os níveis que chegaram aí em todo o mundo. Inclusive agora a gente vendo novas ondas, né, em alguns países que enfrentaram os momentos difíceis um pouco antes que nós, mas que agora a gente tem visto também. Então, a gente está vendo que parece que ainda vamos ter aí, conviver com essa pandemia um certo tempo, e algumas adaptações a gente tem que fazer no nosso atendimento, incorporar novos hábitos de biossegurança, e, sobretudo, quando a gente pensa em biossegurança em tempo de pandemia e pacientes de transplante, vem sempre aquela preocupação que a gente tem, não está passando, bom, de o que a gente tem que incorporar de diferença. Então, o que mudou é que com esse bonitinho desse coronavírus que está aí do lado direito, né, mais bonitinho, mais ordinário, né, como se diz, a gente tem que adaptar muitas coisas. E ficam algumas perguntas que são interessantes a gente falar, que são o seguinte: no transplante, a pandemia e a odontologia. São algumas perguntas que, na verdade, a gente vai colocar algumas coisas aqui para informar. Então, Elisa, embora tenha sido pedido para a gente falar de biossegurança em odontologia, para paciente transplantado, né, em tempo de paciente transplante, em tempos de pandemia, a gente não acha muita informação sobre o atendimento odontológico especificamente para pacientes de transplante Tem em pouco, épocas, né?
Não tem é nada, na verdade. Eu procurei de todo jeito várias coisas em inglês, espanhol, em português, várias fontes de dados, né, e não consegui achar nada especificamente direcionado. Existem diretrizes de tratamento de pacientes, né, transplantados ou candidatos a transplante, porém, antes da pandemia. E no que a gente vê, inclusive, dos artigos publicados sobre transplante e pandemia, a gente vê um foco muito mais na questão da decisão pelo transplante, nas dificuldades que encontra, mas em nenhum desses artigos que fala que é voltado para a área médica, né, que conduz os transplantes, eles citam a questão de alguma mudança, ou mesmo chegam a falar da questão odontológica desses pacientes. Eu acho que, na verdade, é claro que a gente entende que, diante de uma pandemia como essa, o foco mudou completamente. Mas a gente tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, as perguntas que estão aí, nós vamos conversando sobre isso rapidamente, mas eu vou mostrar alguns artigos que respondem. Então, a gente pensa assim, a necessidade de transplante mudou? Não. Ela continua aí. Então, muitos pacientes que tinham indicação de transplante ou novos pacientes com indicação de transplante também apareceram, mas diante da questão da pandemia, infelizmente, às vezes, a dificuldade, tanto para diagnosticar quanto para poder indicar e realizar esses transplantes nesse período, né, foi uma coisa que ficou bem complicada. Então, via de regra, a gente vai ver que nesses artigos eles tendem a dizer que, a segunda pergunta, transplantes podem ser adiados? Alguns casos permitem. Alguns casos dá para você conduzir, controlar o paciente clinicamente e adiar isso até que se tenha um momento mais oportuno para poder fazer esse transplante e correr menos risco nesse tempo de pandemia. Mas alguns deles têm que ser feitos. Tem casos mais urgentes que não dão para esperar. E tem ainda aqueles casos de pacientes que estão na fila e que, de repente, aparece um doador, né, compatível e que o transplante tem que ser feito, né, de imediato. Então, é um pouco complicado isso aí em tempo de pandemia. E aí vem uma outra pergunta. O número de doadores foi alterado? Nós vamos mostrar artigos que falam que sim, foi alterado. Principalmente a questão dos doadores vivos, né? Então, doadores de bancos, né, de doação de medula óssea, doadores vivos de rim, né, transplante renal, eles, de um modo geral, eles ficaram com medo dessa questão de pandemia, assim como muitas pessoas tiveram medo sequer de procurar médico ou atendimento hospitalar nesse período, um problema que a gente viu mundial, mas aqui no Brasil também. Então, o número de doadores vivos diminuiu drasticamente. Nós vamos falar também sobre o número de doadores mesmo com óbito, né, no caso do paciente com morte cerebral e candidatos a transplante de órgãos. A dificuldade também tem se esbarrado em saber se esses pacientes tiveram alguma suspeita de morte por Covid ou não. Então, pacientes com suspeita de morte por Covid, normalmente eles não são bons candidatos a doadores de órgão, até que pelo menos você tenha certeza disso, né? Se pode ser. Então, é uma coisa também complicada em relação a isso. E aí, a pandemia interfere no planejamento dos transplantes? Com certeza, porque os hospitais que fazem transplante, na maior parte das vezes, eles também oferecem atendimento de urgência e emergência em outras áreas, e inclusive para atendimento COVID. Então, o fato desses serviços terem direcionado para atendimento COVID faz com que os transplantes, às vezes, sejam colocados, né, vamos dizer assim, ali na espera, né? E o risco de fazer também um procedimento de transplante em hospitais que estão recebendo paciente COVID acaba sendo também maior, né, por risco de contaminação desses pacientes. E aí vem aquela parte para nós. Mudou alguma coisa em relação ao condicionamento odontológico desses pacientes antes de transplante? Não. Esses candidatos a transplante que têm que fazer transplante por agora, durante a pandemia, eles também necessitam de um condicionamento odontológico prévio, principalmente eliminação de focos de infecção, né, o condicionamento adequado, selamento de cavidades, outras coisas mais, algumas vezes exodontias e outras situações. E, de fato, que eles esbarraram numa situação em que consultórios estavam fechados, as pessoas destinadas somente a atendimentos de urgência, né, projetos como o nosso, inviabilizados de atender, e aí com isso eles realmente tiveram esse acesso ao atendimento odontológico realmente complicado. Mas as necessidades desses pacientes continuam, as necessidades odontológicas, tanto antes do transplante, no pré, durante o transplante, como no caso desses pacientes internados, e também no pós-transplante. Quem tá brincando aí? Então é um pouco complicado, na verdade, essa situação de que a odontologia ficou um pouco, né, distante de tudo, sobretudo também, eu gosto muito de falar sobre isso, porque
a Organização Mundial de Saúde, a ADA, né, a própria Anvisa, o próprio CRO e todo mundo, todos falaram sobre se evitar tratamento odontológico, né, no tempo de pandemia, porque havia aquela questão do risco de produção do aerossol e a contaminação. Vale lembrar que se a gente não estiver fazendo atendimento coletivo e estiver seguindo as normas normais, né, preconizadas para a gente impedir a contaminação pelo coronavírus, a gente consegue atender esses pacientes sem colocá-los em risco, qualquer paciente, inclusive os pacientes transplantados. Mas criou-se esse pânico em relação ao tratamento odontológico, quando, na verdade, quem está mais exposto ao risco de contaminação pelo aerossol é o profissional que está produzindo o aerossol. O paciente, o aerossol é dele mesmo. Agora, se você estiver atendendo numa clínica coletiva, a coisa muda de figura, né? E o modelo de assistência odontológica aos pacientes transplantes também, ele acompanha as mudanças incorporadas para os demais? Com certeza. Todas as recomendações de biossegurança aplicadas ao paciente convencional, ou seja, o paciente que não é candidato a transplante, em tempos de pandemia, também deve ser, né, feito para o paciente candidato a transplante ou transplantado. Além disso, a gente pensa, precisa ter algum outro cuidado, além desses, para os pacientes, né, de transplante, em relação à pandemia? Sim, nós temos que lembrar que esses pacientes, de via de regra, eles são pacientes que têm algum grau de imunossupressão, seja pela condição prévia, seja pelo tratamento ou pelo transplante. Então, esses pacientes acabam estando mais propensos a, né, contrair infecções de um modo geral. E não é diferente a infecção frente à Covid-19. Então, é importante a gente tentar estabelecer medidas para que a gente realmente evite risco maior de contaminação, seja no acesso ao serviço de saúde, seja na sala de espera, no trânsito e até no próprio atendimento em si. Então, é importante a gente lembrar disso tudo. Coloquei um trabalho aqui, né, Elise, que é trabalho, inclusive, do próprio projeto, um trabalho que vocês publicaram aqui na revista da escola, só para ilustrar o seguinte: não se aplica agora, tempo de pandemia, mas um caso de uma certa urgência, né, em que teve que ser realizada a exodontia do incisivo central, né, em relação ao paciente prévio, ou seja, no preparo para o transplante de medula, e a gente tem que lembrar que nessa situação, esse tipo de situação ocorre todo dia, aí, vamos dizer, né? Tem um monte de pacientes nessa condição. E, às vezes, a gente pode se deparar, então, com situações em que a gente tem que condicionar esses pacientes para o transplante, para que eles não corram risco de desenvolver uma infecção mais grave durante o período de imunossupressão, por exemplo, do condicionamento proteinial, como aqui o caso, e a gente tenha, então, né, risco de uma infecção durante o transplante ou até no período pós-transplante. Então, é importante lembrar que as condições odontológicas elas continuam aparecendo, mesmo em tempos de pandemia. Também há outro trabalho aqui da Carolina e do Ricardo, junto com a Roberta, né? E que a gente tem que falar sobre a questão. Esses pacientes, como eles, aqui o artigo dele teve um foco diferente, mas falando sobre imunossuprimido de um modo geral, ele diz, deve considerar imunossuprimido como de alto risco, evitar tratamentos seletivos, ou seja, fazer principalmente, né, dar preferência para as urgências, e, se possível, atender em salas separadas, sem risco de exposição a aerossol e, preferencialmente, com sistema de pressão negativa ou de filtragem do ar, tratamento do ar, alguma coisa nesse sentido. Depois da pandemia, os cuidados devem ser os mesmos preconizados para os outros pacientes, incorporadas as medidas de biossegurança que nós passamos agora, né, a ter no nosso dia a dia. Agora, já falando especificamente sobre alguns tipos de transplante, como aqui o transplante de fígado, a gente falar sobre a questão, né, do transplante e as recomendações que as pessoas têm sentido nos serviços de um modo geral. Então, o que tem que ser dito, primeiro, que existe um impacto econômico. Que tipo de impacto econômico? Há que se lembrar que, frente à pandemia, a maior parte de recursos de saúde foi destinado para atendimento de pacientes COVID, né? Ou para prevenção, ou para tratamento, mas, de qualquer forma, os recursos de todos os países acabaram sendo voltados para essa finalidade. Então, novos recursos para transplante, por exemplo, acabaram ficando em segundo plano. Então, isso impacta diretamente um procedimento que normalmente é um procedimento que demanda um investimento financeiro maior. Além disso, existe o risco da equipe se contaminar e comprometer o serviço. O que eles falam nesse artigo é que, de modo geral, essas equipes elas são muito específicas.
e elas não são compostas por um grande número de profissionais. Então, se um profissional se contamina, ou uma equipe se contamina, às vezes inviabiliza todo um serviço. Então, é muito importante tentar fazer com que as equipes sejam no menor número possível de pessoas, para que se exponha também os próprios profissionais a um risco menor, para que a gente possa ter sempre profissionais suficientes para poder realizar esse tratamento. Ainda existe aquela questão, lista de espera de transplante. Então, a cirrose, que é uma das situações que normalmente leva ao transplante de fígado, ela predispõe o paciente a um risco de infecção pelo SARS-CoV. Então, esse trabalho mostrou isso, que às vezes a gente tem um grau de contaminação nesses pacientes um pouco maior do que aquele que seria nos pacientes normais, né, sem necessidade de transplante. Temos que pensar também na assistência ao paciente externo. Então, se um paciente que não está internado, ou seja, o paciente externo que tem que ir a algum serviço, né, para acompanhamento, no caso mesmo aqui pré-transplante ou pós-transplante, lembrar que nesse trânsito ele está sujeito à exposição a essa contaminação. Então, e aquilo que eu falei inicialmente, quando a gente estava conversando, né, antes de começar a mostrar os artigos, que em muitos centros de transplantes também se recebem pacientes COVID-19. E exatamente por causa desses pacientes COVID-19 ali, se acaba expondo muito o risco. Então, o ideal era que nesse serviço conseguisse se separar completamente as alas, né, de paciente COVID e paciente não COVID, e, sobretudo, se pudesse ser separada uma ala só específica de paciente transplantado, em que não houvesse qualquer risco de contaminação, seja por contato com outros pacientes, ou mesmo pelos profissionais que poderiam trabalhar nos dois espaços no hospital, isso deveria ser evitado, ou seja, deveria ser, o ideal era que a equipe de tratamento ela não fizesse outro tipo de tratamento ali que não fosse o transplante, para poder evitar que esses pacientes se contaminem. Lembrar que paciente com doença hepática descompensada acaba sendo um problema maior também, e a própria seleção de pacientes e definição por transplante, né, em relação à doação de órgãos, candidato a transplante de cirurgia também fica afetado. Inclusive, nós vamos ver que é uma tendência em todos esses artigos dizer que o ideal é que os pacientes, os doadores, sejam testados para a COVID, para que tenham certeza que eles não tenham, né, risco de desenvolver a infecção durante o transplante. E os pacientes pós-transplante, da mesma maneira, que normalmente vão ter que tomar imunossupressor, esses pacientes também vão ter que ter um cuidado especial em se tentar evitar ao máximo o risco de contaminação durante as visitas. Aqui falando mais uma vez sobre a questão de paciente transplantado de fígado, falando a mesma coisa, sugerem que a restrição de procedimentos cirúrgicos seletivos que não sejam transplante, de um modo geral, foi o que foi feito, né, com a recomendação de todas as agências reguladoras de saúde no mundo todo, que as cirurgias seletivas nos hospitais fossem suspensas para dar prioridade tanto aos núcleos, né, os blocos cirúrgicos, quanto aos leitos para pacientes COVID. Mas só que algumas situações de urgência, e os transplantes não deixam de ser, né, elas acabam também tendo que ser realizadas. Então, era preferível que os procedimentos cirúrgicos que não fossem transplantes eletivos, né, que não fossem transplantes, fossem adiados. Atendimentos, como eu disse também do outro artigo, é que eles frisam bem que o atendimento de pacientes transplantados deveriam ser em clínicas separadas, que se tiver que internar os pacientes, eles fossem internados em enfermarias específicas para prevenir contaminação dos pacientes e dos próprios profissionais de saúde. E como se tem falado bastante e usado isso ao longo no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, a telemedicina, para monitorar os pacientes e procurar saber sobre possíveis sintomas de infecção por COVID, para caso esses pacientes transplantados desenvolvam COVID, que também sejam tratados o mais precocemente possível para evitar risco de óbito nesses pacientes. Aqui esse trabalho ele fala sobre a experiência, né, inicial, testando os pacientes para transplante. Então, eles estão dando exemplo que 75% dos transplantes de fígado e rim foram suspensos ou realizados sob restrições mais severas, em vista do momento que nós estamos vivendo na questão da pandemia. Mas que baixos índices de Covid-19 positivo foi verificado entre os doadores e profissionais de saúde associados ao tratamento desses pacientes, na condução ali dos tratamentos de modo geral. Médicos, enfermeiros, dentistas e outros associados, em caso dos serviços que tenham todos eles, né, trabalhando junto no mesmo setor.
Mas houve altos índices entre pacientes renais em estágio final e transplantados, com uma taxa de infecção por Covid-19 em torno de 17 a 20%. E a mortalidade nesses pacientes foi de um grau considerável, de 7 a 13%. Então, é muito preocupante, realmente, o risco de expor esses pacientes à contaminação pela Covid-19. E aí, embora eles não falem de odontologia, tem que lembrar que esses pacientes também transplantados, quando eles procuram serviço odontológico, essa preocupação tem que ser a maior das preocupações, em minimizar o risco, não expor esse paciente de maneira alguma ao risco de contaminação por Covid-19. E aí a gente fala sobre uma outra questão, né? Então, aqui fala entre o medo e a coragem, né? Atitudes, né? Crenças e comportamento dos pacientes que receberam transplante de fígado e aqueles pacientes que estão nas listas de espera durante a pandemia da Covid-19. Então, eles falam que um terço dos pacientes tem medo da imunossupressão, né? Predispor a uma infecção pela Covid-19. No entanto, só 15% deles buscaram informações nos próprios centros de tratamento, ou seja, eles ficaram com medo, mas não buscaram também nenhuma informação a mais de como se prevenir melhor. Talvez porque também tem se falado tanto em prevenção de Covid, porque aí chega por todos os meios até eles, então talvez não sentiram tanta necessidade, embora fosse importante buscar a orientação dos profissionais que os acompanham, né? E também, frequentemente, esses pacientes, como eles se preocupam, porque eles têm uma condição médica já, né, realmente de risco, eles normalmente seguem muito bem as medidas de prevenção, claro, né, porque estão tentando preservar as próprias vidas. Lembrar que, nesse período, a gente tem visto o seguinte: de um modo geral, existem os pacientes que fazem hemodiálise, falando aqui de agora da questão renal, esses pacientes precisam estar fazendo hemodiálise normalmente 3 vezes por semana, né? Normalmente eles fazem 3 vezes por semana e tem que ir no lugar fazer hemodiálise. Além de eles ficarem um bom tempo lá fazendo, e nesse período de deslocamento, ou mesmo no contato com outros pacientes, para ir para um serviço médico, seja ele no hospital ou numa clínica, ele está sempre se expondo muito ao risco de contaminação pela Covid-19. Então, tem se dado preferência pela diálise peritoneal, que é uma diálise que o paciente pode fazer, inclusive em casa. Essa é uma alternativa muito grande para minimizar o risco de contágio em sessões de diálise. E uma coisa interessante é que os pacientes que têm que implantar o catéter para fazer a diálise peritoneal, eles também têm que estar livres de algum foco de infecção. Via de regra, os profissionais que conduzem esse tipo de tratamento, eles também não querem submeter o paciente à instalação de um catéter com um foco de infecção dentário, por exemplo. Então, é comum que esses pacientes procurem dentistas mesmo nessa época de Covid-19 para que possa fazer esse condicionamento. Eu vou contar aqui que eu tive recentemente uma experiência dessa, um paciente que me foi encaminhado por uma colega que pediu para eu atender, mesmo em tempos de pandemia, que ele tinha uma lesão, um cisto, um dente com um cisto e um outro dente com uma fratura radicular, que precisavam ser extraídos para que ele pudesse instalar um catéter para fazer a diálise peritoneal e parasse de ter que ir ao serviço e fazer a diálise em casa para correr menor risco. E para depois ele entrar na lista de espera também do transplante. Então, foi feito e esse paciente conseguiu implantar o catéter, hoje ele está fazendo a diálise em casa, peritoneal, e ele entrou para a lista de transplante renal, porque ele também não entraria enquanto não fosse dada a liberação. Assim como a gente faz lá no projeto, né? A gente emite aquela cartinha para o médico dizendo que, do ponto de vista odontológico, o paciente já se encontra em condições de ser submetido ao transplante, ou seja, está liberado do ponto de vista odontológico. Então, é muito importante a gente lembrar que também essas necessidades elas continuaram na pandemia. E, infelizmente, esses pacientes às vezes têm dificuldade de encontrar local para resolver isso. Bom, aqui nós temos também falando sobre a questão de um centro de transplante de fígado e rim, falando sobre mais uma vez, a experiência durante a Covid-19. Então, eles estão falando sobre os pacientes transplantados são afetados quase na mesma proporção que a população normal. Esse trabalho foi interessante, porque eles fizeram um levantamento da taxa de infecção, e embora tivesse um ligeiro aumento nos pacientes transplantados, não era uma taxa que estatisticamente, né, diferia muito da população normal. Eles recomendaram melhora na higiene pessoal, e aí, claro, a gente tem que incluir, embora não tenha sido falado no artigo, a melhora na higiene bucal, né, e no controle. Recomendaram uma monitorização cuidadosa por parte da equipe assistente e, em caso de necessidade de internação, disseram mais uma vez aquilo que a gente já vem falando,
tentar colocar o paciente numa área isolada, em que ele não tenha risco de contaminação, né, proveniente da COVID ou de outro tipo de infecção durante a sua internação e tratamento. Também falando sobre a questão de transplante, né, do paciente transplantado renal durante a COVID e o lockdown, né, então falando da dificuldade que a Itália teve, né, nessa experiência, porque com o lockdown, o impedimento que as pessoas circulassem, né, nas ruas, naquela crise que foi lá na Itália naquele momento, tiveram dificuldade no manejo desses pacientes, e o grande problema que tinha é que o próprio paciente tinha medo, devido à questão dele estar transplantado em imunossupressão, poder apresentar alguma outra comorbidade que o expusesse ainda mais o risco. Muitas vezes os pacientes candidatos a transplante renal crônico, eles têm outras consequências da doença renal, né, que são comorbidades importantes para a COVID, fora o transplante. Então, esses pacientes são considerados pacientes de alto risco, e eles estavam falando sobre a experiência que eles tiveram a dificuldade em monitorar, usar o telemonitoramento, o contato, para definir se esses pacientes deveriam ficar em casa ou procurar o serviço quando necessário. Aqui falando também sobre a questão dos doadores vivos, foi aquilo que eu comecei a falar no início, né? Então, doadores vivos de rim, né? Então, falando que nessa era de COVID, houve um forte impacto nos doadores vivos, ou seja, diminuiu bastante, e eles têm discutido, inclusive vários desses outros artigos também falam, se depois que passar, entre aspas, né, porque a gente não sabe quando vai passar a pandemia, se esses níveis de doadores vivos, eles vão voltar a ser o que eles eram antes, porque algumas pessoas estão, de fato, amedrontadas com a questão de terem que ir em serviço de saúde para doar, e isso faz com que os pacientes que necessitam de transplantes também, às vezes, fiquem em uma situação pior de ter que aguardar na fila mais tempo do que aguardavam antes da pandemia. Aqui falando sobre pacientes de mieloma múltiplo, né? Então, paciente de mieloma múltiplo, via de regra, eles normalmente, os hematologistas, que são os que tratam, eles costumam tratar esses pacientes com alguns tipos de terapia, terapias prolongadas, e alguns deles podem, inclusive, virem a ser candidatos a transplante de medula. Na maior parte das vezes, eles fazem autólogo nesses pacientes, que a medula é colhida no momento de remissão da doença ou de controle adequado da doença. Então, ele está falando sobre essa dificuldade, falando que esses pacientes eles são imunossuprimidos em variados graus, a maior parte deles tem uma idade um pouco mais avançada, que já é o outro fator de risco, e vem de uma terapia prolongada. E essa terapia prolongada faz com que eles tenham que ter contato constante com a equipe de tratamento. Isso expõe o paciente ao risco, que tem que estar sempre em controle ali. E, além de tudo, existe um TMO provável, né? Um transplante de medula provável. E esses pacientes não tem mais, porque se discute a questão da vacina, né? A vacina da Covid, que a gente está vendo aí várias disponíveis aí na fase 3, mas ainda está longe da gente poder afirmar o grau de imunização que elas vão conferir, né, e o tempo que elas vão ter também de imunização, né, para que a gente possa ter certeza de uma volta mais segura às atividades normais. E eles falam que nesses pacientes de mieloma múltiplo, já é comum eles terem uma imunização menor quando se vacinam para influenza e pneumonia. Então, nesse caso, eles estimam que pode ser que esses pacientes de mieloma tenham a mesma dificuldade para se imunizar com a vacina para o novo coronavírus, quando ela estiver disponível. Algumas sociedades de oncohematologia consideram o mieloma múltiplo um fator de risco para a COVID-19, porque esses pacientes já estão, né, num grau de imunossupressão, a medula deles está afetada pela doença, né, pelo mieloma, e fora os medicamentos que eles usam para tratar, que normalmente já predispõem esse paciente a um risco maior. Inclusive, eles falam que pacientes COVID-19 em pacientes com mieloma múltiplo têm um comportamento muito variável, que vai depender da condição clínica do paciente, que por enquanto eles não têm muitos dados, né, para poder afirmar como é que é o comportamento, né, nesses casos. E que novos casos de mieloma múltiplo devem receber prioritariamente o tratamento por via oral, porque muitas vezes esses pacientes são submetidos a tratamento venoso, e eles têm que ir recorrentemente ao serviço para tomar, né, o medicamento. Então, para evitar esse risco deles ficarem indo, se possível, converter esse tratamento para um medicamento via oral. Aqui, mais uma vez, falando também do mieloma múltiplo, dizendo tentar fazer os protocolos de tratamento mais conservadores possível em tempos de pandemia, ajustar a dose desses medicamentos
usar anticoagulantes se necessário. Há uma situação que o paciente de mieloma múltiplo ele já tem uma tendência de ter um tipo de trombose, fenômeno tromboembólico, e a gente sabe que nesses pacientes, se eles já têm essa tendência, na COVID a gente vê falar dessa situação também, inclusive do emprego de anticoagulante no seu tratamento. Então, aqui nesse caso, algumas vezes eles estão empregando para poder já prevenir algum risco maior que esse paciente já tem. E, antes de cada fase, se for mudar de esquema de quimioterapia, ou se for fazer um transplante, ou o que for, antes de cada fase, sempre testar com PCR o paciente para ver se ele está negativo para a COVID. E qualquer tipo de suspeita, esse paciente deve ficar naquela famosa quarentena de pelo menos 14 dias antes de fazer seu tratamento, né, específico. Aqui falando já também no transplante de células tronco, no caso de pediatria, falando o mesmo tipo de problema, né, enfrentado para o paciente adulto, e a dificuldade de se estabelecer esses procedimentos e o risco maior. Em crianças acaba sendo um pouco mais complexo, porque às vezes criança nem sempre entende bem essa questão da biossegurança severa que nós estamos vivendo em tempos de Covid, e às vezes fica um pouco mais difícil, tem que ter alguém do lado ali para poder, né, proteger e estimular mais esse tipo de situação. Então, eles falam que o TMO alogênico eletivo em doenças bem controladas deve ser adiado o máximo possível, já que a doença está bem controlada, para passar esse tempo de pandemia. Se necessitar de um transplante urgente, aí eles têm que ser realizados. No caso do autólogo de alto risco, ele deve ser adiado. E nós estamos vivendo um momento que, por causa da pandemia, também a procura de doadores de sangue, de um modo geral, também diminuíram. Então, os bancos de sangue estão com os estoques reduzidos. Então, a indisponibilidade de sangue suficiente e derivados para transfusão, seja um outro problema que afeta esses pacientes também, que normalmente necessitam desses derivados de sangue. E que todos esses pacientes devem ser testados para a COVID-19, sendo que repetir o teste com 7 dias, né, por causa da questão do período de incubação, ou lembrar que em alguns casos, mesmo o PCR, tem que ser relatado na literatura, ele pode dar falso negativo. Então, tem que ter certeza absoluta de que realmente, né, esses pacientes não estão com a COVID-19 para poder entrar para tratamento com transplante. Além disso, tem se falado daquele problema que eu disse, da coleta do doador verificado. Então, tem que pesquisar no doador se ele teve contato com algum paciente COVID-19 nos últimos tempos, se teve algum contato, adiar pelo menos por 14 dias e testar esses pacientes, esse doador, desculpa. Mas melhor seria adiar 21 dias do último contato e ainda testar para ter certeza. A doação vai ser selecionada a partir de banco, por exemplo, né, doadores não aparentados, seria melhor criopreservar, né, o tecido e aguardar um melhor momento para fazer futuramente, ou caso seja possível que o doador possa também aguardar para colher o material mais à frente, então combinar com esse doador um transplante um pouco mais à frente. E nos primeiros 6 meses de TMO, evitar contato com esse paciente e retorno hospitalar, o que transforma a situação numa situação muito complicada. Porque nesse período inicial de transplante de medula óssea, a gente sabe que o paciente tem que estar fazendo um retorno, no mínimo mensal, e um contato muito próximo com o médico para ir acompanhando, inclusive, a evolução do transplante. Então, se torna uma situação difícil, então o ideal é que possa ser adiado o máximo possível. Esse fala do grupo de Seattle, fala das mesmas questões e fala mais uma vez também de perda de recursos financeiros, visto que os recursos foram aplicados para o tratamento da COVID. Então, isso dificulta o funcionamento normal dos centros de transplante como esse de Seattle. Mais uma vez falando sobre transplante de células hematopoéticas, né? E esse dilema que nós estamos vivendo nessa era do COVID, que é aquela mesma história, falando por quanto tempo pode se adiar o TMO? Na verdade, ninguém tem essa resposta. Isso vai depender do estado clínico do paciente e da resposta à terapia que ele estava fazendo anteriormente, né? E também, se feito o TMO, será que nesse período em que não dá para fazer um controle tão de perto, por quanto tempo vai ser mantido esse efeito curativo? Há casos, inclusive, de transplante que não surtem o resultado adequado, né? Que você tem a recidiva da doença, e aí você tem que, normalmente, monitorar esse paciente e tratá-lo de uma outra maneira. Então, aí tem que definir muitas prioridades, se o paciente pode aguardar, se não pode, se ele pode ir para o transplante ou não. E, de novo, fazer uma triagem de doadores e receptores para a COVID-19, ou seja,
exclui qualquer possibilidade que eles possam ter tido contato ou estarem positivos para a Covid-19. Desculpa. Bom, aqui o acompanhamento, o follow-up de pacientes que receberam o transplante de medula halogênicos, né? E aí eles mostraram aqui, tem um fluxograma aqui direito falando que no acompanhamento que eles têm ali, período de menos de 3 meses ou mais de 3 meses, então aqui em cima, no período de menos que 3 meses, aqui eles colocaram 14 pacientes, aí vamos ver se tem febre, algum sintoma respiratório, se não tem, o paciente vai ficar sob controle, né? Internado para verificar se não vai desenvolver nenhum tipo de problema. No caso do paciente ter sintoma respiratório ou febre, aí ele vai, né, ser testado para a Covid-19. E aí, nesse caso aqui, eles encontraram 5 positivos, 12 negativos e 3 que não tiveram necessidade de ser testados. Aqui também eles falam dos acima de 3 meses, do quantos pacientes foram, de 3 a 6 meses, 15, de 6 a 24 meses de transplante, 81, e acima de 24 meses, 126 pacientes. Se eles tinham febre ou sintomas respiratórios, né, 203 não tinham, alguns tinham GVHD, né, tiveram que ser avaliado por análise de exames hematológicos e sintomas também em alguns órgãos. Se tem algum tipo de preocupação, isso em relação ao estado do paciente, ele foi colocado em observação, aqui, a 78 pacientes. Se não, 125 pacientes, eles ficaram sendo monitorados através de teleconsulta, né? Então, a famosa telemedicina que a gente viu, que também já está sendo empregada em alguns serviços de hematologia mundo afora. Aqui falando mais uma vez sobre os desafios da Covid-19 e o transplante de células hematopoiéticas na de medula, as recomendações, né, para os recipientes, para os doadores e para os pacientes que vão ser tratados também através de terapia com células T. E eles estabelecem, então, algumas políticas de prevenção e de realização desses procedimentos, mas embora eles falem sobre toda essa triagem, o cuidado para indicar um paciente para outro, em momento nenhum eles falam, mais uma vez, de avaliação odontológica, seja ela prévia, né, durante ou após o transplante. Mais uma vez, falando da COVID, o impacto no transplante de células-tronco, e falando, todos os recipientes devem ser testados para a COVID-19 antes de receber o transplante. Eles devem ainda, nesse caso, fazer um isolamento residencial por 14 dias antes do transplante, para que eles fiquem lá e não corram o risco de se contaminarem nesse período que está sendo determinado aí para fazer o transplante. Em caso de contato do recipiente com o indivíduo COVID-19 positivo, aí eles pedem para fazer uma quarentena de pelo menos 14 dias, mas o ideal seria 21. E eles também vão fazer a mesma coisa, testar esses pacientes, monitorar para sintomas, e vão imediatamente antes, alguns, 24 horas, 72, depende do serviço para entregar o resultado do PCR, eles só vão fazer o procedimento se o PCR for negativo antes do transplante também. Se o doador for positivo, ou se o doador tiver, inclusive, desenvolvido a COVID, eles falam para aguardar 3 meses, se possível, ou pelo menos 28 dias após a recuperação, e que ele esteja já negativado, né, no PCR dele. Aqui só para mostrar que a Anvisa soltou uma nota técnica falando sobre critérios técnicos para triagem clínica do coronavírus em candidatos à doação de órgãos e tecidos para manejo do paciente da lista de espera de transplantar. Então, para ver que, na verdade, a gente tem recomendações, né, do nosso órgão fiscalizador dos procedimentos, que fala exatamente sobre a questão, se for doador de órgão falecido, aí fala assim, se ele tiver sido positivo para COVID, né, ou não, o que seria, na verdade, os trâmites, qual seria o caminho. Então, acho que não vem ao caso a gente ficar lendo tudo isso aqui, mas só para vocês verem que tem todo um parâmetro para o que vai ser feito, se é contraindicado absolutamente, se é relativo, se não tem contraindicação, né? Ou se a contraindicação é só relativa, pode esperar um tempo e fazer, aquela questão dos 28 dias que a gente falou também, novo teste negativo. Então, tudo isso é questão do doador, se o doador é positivo, o falecido aqui no caso. Se o doador for vivo, então se o doador com Covid-19 ativa, esse está descartado. Se o doador tem suspeita epidemiológica e clínica, então esperar 28 dias de resolução e o teste negativo, como nós falamos nos outros artigos aí também. Então, na verdade, a Anvisa buscou isso do que está disponível na literatura, que foram aqueles artigos que a gente, por exemplo, citou alguns deles aí. Doador com suspeita, mas sem nenhum tipo epidemiológico, teve um contato, alguma coisa, não tem nada clínica, então considerar 14 dias, pelo menos, depois da exposição
que é aquela, né, são aqueles 14 dias de segurança que a gente tem, e o resultado negativo. Se o doador teve Covid com regressão completa há mais de 28 dias e tem o teste negativo, foi aquilo que eu falei daquele artigo, então seria uma contraindicação relativa, que poderia ser, né, a critério da equipe de transplante usado ou não, depende da urgência do caso. E aí fala também, receptores aguardando transplante com doador falecido, a mesma questão, suspender temporariamente, eles estão falando inclusive que a busca por órgãos, né, agora ela deve ser muito focada nessa questão, se há algum risco daquele paciente que faleceu e pode doar os órgãos ter tido contato com o Covid-19 ou testar positivo ou ainda não está esperando o resultado, mas tem algum suspeito, por exemplo, morte por problemas cardíacos ou insuficiência respiratória, que estão muitas vezes relacionados com a Covid, eles devem normalmente ser evitados usar esse tipo de paciente. Então, o fluxo mudou. Isso piorou um pouquinho aquela disponibilidade de órgãos para os pacientes serem transplantados, e como a pandemia já afeta isso em termos de doadores, né, então agora piora ainda em relação a isso. Então, com doador vivo, aí está aqui a critério de cada serviço, avaliar o risco-benefício para o transplante. Pensar se vale a pena fazer agora ou se pode esperar. E no caso dos pacientes transplantados, eles também falam sobre os cuidados que deve ter, monitorar as reações adversas, né, diminuir o contágio dos pacientes, ou seja, tentar deixar esses pacientes em consultas médicas de rotina, se puderem ser evitadas, ter um intervalo maior, seria interessante, ou fazer essas consultas por meio virtual, né, como tem sido feito agora. Para os pacientes atendidos em consultório também, disponibilizar um agendamento por telefone, por e-mail, manter uma distância mínima, aqui está falando de 1 metro entre os pacientes, mas a gente sabe que a maior parte hoje da recomendação de maior segurança até pede para a gente fazer 2 metros, né, de distanciamento para correr menos risco. Então, avaliar esses casos suspeitos, também o fluxo, e realizar lavagem de mãos, uso de álcool gel, cuidados também para os próprios pacientes, aqueles cuidados normais que já têm sido recomendados para se prevenir contaminação pelo coronavírus. Não fazer viagem internacional. A gente está vendo agora no momento que nós estamos vivendo no Brasil, que diminuíram os números, melhoraram, as pessoas já estão viajando, tem gente já viajando para fora, então esse risco é maior. Mas um paciente transplantado, a gente espera que esse, né, tenha mais juízo para não fazer isso nesse momento, né? Mas é bom a gente deixar bem claro isso também, e ele tentar ficar o mais isolado socialmente que puder, para não correr risco de exposição também. E os próprios profissionais da saúde implementar as mesmas, né, recomendações que já têm sido feitas. Então, tentar também evitar, né? E esses que estão lidando diretamente com o paciente de transplante, mais ainda, lembrando que usar os equipamentos de proteção individual, conforme os protocolos, né? Sensibilizar as equipes dos postos médicos à detecção de casos suspeitos, o uso do EPI, e ficar atento para solicitações de listas de viajantes, para investigação de contato também. Bom, isso aqui é só para a gente lembrar que se a gente tiver que atender esses pacientes, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar o risco de disseminação de infecção. Usar barreiras de proteção, de modo geral, pedir aos pacientes para que façam bochecho com algum tipo de antisséptico. Foi discutido muito que tipo de antisséptico, né? Durante a evolução da Covid, se falou sobre peróxido de hidrogênio, falou sobre composta à base de iodo, depois falaram inicialmente que a clorexidina não funcionava, depois voltaram a falar que funcionava. Então, hoje está sendo recomendado o corriqueiro, o bochecho com clorexidina mesmo, usual, já está sendo aceito nos novos artigos em relação à prevenção. Se puder fazer isolamento absoluto é o ideal, para evitar, né, maior disseminação de aerosóis pelo ambiente. Usar a bomba vácuo em todos os procedimentos, próximo ao procedimento para aspirar o aerossol produzido. E caso seja possível, tratar o ar, utilizar a pressão negativa, filtros EPA, lâmpadas UVC ou qualquer outro tipo de sistema de descontaminação, além daquela descontaminação de superfície, preparo do ambiente de trabalho, tudo direitinho, e o uso dos EPIs preconizados. Bom, a gente aqui está falando sobre a questão do risco, né, de transmissão cruzada. Então, da mesma forma, infecção cruzada em tratamento odontológico, normalmente só ocorre porque não está sendo controlada de maneira adequada. Então, isso tanto faz para um paciente convencional como para um paciente transplantado. O controle tem que ser rigoroso para se evitar a contaminação cruzada, sobretudo em tempos de pandemia. Felizmente, né, com todo mundo muito preocupado hoje com a questão da transmissão da pandemia, né, os olhares se voltaram para a biossegurança de uma maneira melhor, e a gente espera que os profissionais então incorporem isso, né, mais no seu dia a dia.
Esse é só aquele trabalho que ficou famoso, porque foi um trabalho experimental de disseminação do aerossol, que falava que ele podia ir até 3 metros de distância, que podia ficar no aço inox, no plástico, por algumas horas e até alguns dias, né? Eu não peguei aqui, mas recentemente já soltaram uma nota, eu não peguei o artigo ainda, que fala que no celular, né, o coronavírus pode ficar até 28 dias na superfície. Tem gente que não limpa o seu celular e não toma cuidado onde coloca. É uma coisa complicada. Bom, e aqui só lembrando aquela questão da transmissão aqui no dia a dia geral, que também se aplica à nossa clínica. Pegar nas superfícies, né, com a mão contaminada, com luva ou, né, alguma coisa desse tipo, vai fazer com que a gente tenha risco de transmissão no ambiente também. E aquele que fala que a persistência no metal, vidro ou plástico pode ser por até 9 dias. Esse artigo assustou muita gente lá no início da pandemia já. Mas aí ninguém nunca conseguiu comprovar a viabilidade desse coronavírus nessa superfície. Será que ele é capaz de infectar? Não é? Houve até um problema aí no meio da pandemia, que no início a OMS falou que tinha contaminação pelos fomites na superfície, depois de um tempo falou que não estava comprovado, aí eles tiveram que voltar até e falar, não é comprovado, não está, mas é recomendado que continue se tomando cuidado. Então, nós já incorporamos esses cuidados mesmo, então o ideal é que todo mundo continue tendo seus cuidados de descontaminar a superfície, não pegar em nada para não contaminar, né? Ou se pegar, higienizar as mãos, ou passar álcool, gel, essas coisas todas, para que a gente possa, né, não ter risco de transmissão cruzada. Lembrando da questão das radiografias, coloquei aqui, não se aplica especificamente a transplante ou não, mas hoje está se recomendando que em tempos de pandemia a gente evite as radiografias intrabucais para que a gente não possa estimular o paciente a tosse ou vômito, né? Então, essa questão também, preferência por tomografia ou panorâmica, e também evitar a impressão, usar a imagem digital para que não possa contaminar por aí. Aquelas recomendações que a gente já tem, seguir as recomendações, uso apropriado de EPIs, lavar as mãos. Aqui o bochecho com iodo povidina estava nesse artigo, mas pode ser com qualquer antisséptico para diminuir, né, a contaminação. Preferencialmente usar descartáveis adequados, a panorâmica, isolamento absoluto, aerossol de minimizar e desinfectar a superfície, só mostrando que ele continua, né, fazendo isso. Além disso, fala, aferir a temperatura, que tem sido uma medida importante, né, que essa temperatura ela é aceitável até 37,5, a partir disso deve ser evitado o atendimento e pedir ao paciente que procure um serviço de saúde para fazer o diagnóstico. O questionário de saúde, que é muito importante, o distanciamento, peça de mão se for usar aquela com antirrefluxo, para que não volte, né, micro-organismo para dentro né, como é que fala, do alimentador aí, do ar e água, esqueci o nome daquilo. Bom, evitar os procedimentos que gerem aerossol e todas as superfícies são consideradas contaminadas, então tratar as superfícies, fazer desinfecção, limpar com álcool, né, e ter sempre as máscaras disponíveis no serviço. Então, seria a mesma coisa. Além disso, tem só a questão da optar por raspagem manual, aspiração contínua e a questão de moldeiras, né, tomar cuidado com elas também, além de tudo, fazer desinfecção de moldes e próteses, que também são meios de contaminação que pode ser enviado ao laboratório. Tentar colocar o paciente numa posição mais confortável para evitar essa questão também. Aqui só lista todos, além disso, de tudo que a gente já falou, evitar o aerossol com seringa, tríplice, alta rotação, ultrassom, não usar cuspideiro, o paciente ficar cuspindo, às vezes estimula, então é melhor fazer aspiração. O restante, manter a barba parada, que principalmente, né, para evitar que tenha dificuldade de adaptação da máscara N95, o vedamento dela, inclusive maquiagem também se recomenda não usar, mas não tem nada que estabelece que a maquiagem não deixa fazer o vedamento, mas ela vai sujar as máscaras N95, vai ter que trocar mais rapidamente no momento que está sendo preconizado até o reaproveitamento, né, com cuidado das máscaras N95. Esperar um espaço maior entre os atendimentos para que sedimente as partículas dos aerossóis e possa ser feita toda a descontaminação. Manipular os materiais odontológicos com cuidado. Em caso de consultórios, não ter revista, café, enfeite, qualquer coisa na sala de espera que possa ter que ser manipulado por todo mundo e ter o risco de contaminação cruzado. E orientar o restante, etiqueta respiratória, higienização das mãos do rosto e o uso obrigatório de máscara. Eu coloquei esse artigo aqui com um artigo mais recente, que é interessante, que faz uma comparação do uso de máscara N95, da máscara cirúrgica convencional com tiras de amarrar e a de elástico. E o que eles mostraram é que essa máscara de elástico que a gente usa muito na odontologia,
por causa dessa parte lateral aqui, que na hora que o elástico coloca, ela faz uma pequena dobra, ela não veda adequadamente, então ela não protege tão bem quanto a de amarrar, ou, claro, mais ainda, a N95 que tem o vedamento ali. Bom, em relação às mensagens que a gente pode deixar, valorizar a biossegurança sempre foi uma coisa importante, mas agora nós temos outros olhos, né, para essa situação, então tem que se valorizar mais ainda em tempos de pandemia. Devemos incorporar novas rotinas, como o uso de face shield, né, máscara N95, distanciamento, tratamento da superfície, avental impermeável, descartável, priorizar as urgências, né, então é o que está sendo ainda preconizado, embora esteja liberado para atendimentos seletivos de uma certa forma nos consultórios, principalmente quando a gente pensa em pacientes de transplante, candidatos ou transplantados, o ideal é que somente as urgências estejam sendo atendidos, até para você não expor esses pacientes a um risco maior de contaminação e, quando atendê-los, tentar evitar a produção de aerossóis, se for possível. Usar adequadamente os EPIs preconizados. Os tratamentos devem ser realizados em ambientes adequados, então tentar fazer inclusive um distanciamento, uma desinfecção adequada, o espaçamento entre as consultas, o ar, se puder ser tratado, seria uma coisa interessante. Lembrar de usar os recursos tecnológicos para manter o contato com os pacientes, fazer esse telemonitoramento dos pacientes e orientar bem os pacientes sobre o reforço dos cuidados pessoais e em relação aos procedimentos e o que procurar em termos de odontologia. Como eu havia dito antes, eu não encontrei nenhum artigo, Elisa, que falasse de tratamento odontológico de paciente de transplante em tempos de Covid. Então, a gente teve que trazer as adaptações em relação ao que eles estão tendo de lidar com esses pacientes em tempos de Covid e trazer para a parte odontológica baseado naquilo que a gente já tem sobre o tratamento odontológico em pacientes, né, com risco de Covid. É o que eu tinha para falar para vocês e coloco à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. Deixa eu voltar Eu que aqui agradeço. a minha... essa minha imagem aqui, eu não gosto de ficar desaparecida. Leandro, me voltar a aparecer aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou avisando para o outro Leandro, viu, Leandro? Olha, você viu que barba não pode, né? Barba é complicado. Campanha. Eu estou na campanha Tira a Barba, Leandro. O Gabriel Lucas está nessa também. Tá vendo? Pode deixar, pode deixar. É o seguinte, você projetou aí um slide com uma série, né, no finalzinho, você pode voltar? Qual é que você está falando? O da vigilância sanitária? Ou... Não, um seu, que você falou assim, considerações finais. Tá, mensagens finais. Deixa eu achar. Deixa eu ver se é nele ou no... Isso. Bom, eu só não sei se agora... Deixa eu ver aqui. Está compartilhando ainda? Tá, né? Tá compartilhando ainda. Então tá bom. Eu queria que você falasse um pouco mais, Leandro, né, de uma coisa que eu particularmente tenho um pouco de dúvida. Quando a gente fala o seguinte, o nosso tema hoje é a biossegurança em tempos de pandemia. Então, Sim. Em tempos de pandemia, de fato, você deve evitar, né, produzir aerossol, fazer o telemonitoramento, né, incorporar as novas rotinas cada vez mais e uso adequado de EPI. O que é EPI adequado? Eu queria que você falasse sobre isso. Tá. O EPI adequado, na verdade, é aquele que está sendo preconizado para uso em tempos de pandemia, e que eu acho que, na verdade, são coisas que vêm para ficar, né? Igual a gente já comentou bastante em outras vezes que a gente teve a oportunidade de conversar sobre biossegurança em tempos de Covid, mas não especificamente para transplante, a gente dizer que a gente faz aquele paralelo com a época quando surgiu o HIV, né? Que as pessoas não tinham o hábito de usar luva, máscara, e que tiveram que incorporar isso no seu dia a dia. Agora nós estamos vivendo um momento em que a gente tem que incorporar outros EPIs, e aí a gente inclui o Face Shield, o protetor facial, a máscara N95, óculos de proteção, preferencialmente com vedamento lateral, né? A questão de fazer uma
um espaçamento entre as atividades maior, fazer a descontaminação do ambiente de uma maneira mais ainda efetiva. Mas em E termos o de EPI, avental? nós temos isso. Em termos de EPI, nós temos ainda o avental, que a gente deve usar aqueles capotes descartáveis. Gramatura que está sendo aceita é de 30 para cima. O ideal seria 40, mas se você tiver um de 30, que ele tem a garantia de ser impermeável a sangue e água, então esse também serve. Mas é para uso único e de ser descartado logo após o atendimento do paciente. Isso nós vamos ter que adotar para qualquer paciente, porque, como já foi bastante falado, né, os pacientes assintomáticos, eles também têm capacidade de transmitir a COVID. Né? E a gente não vai saber se, inclusive, mesmo que a gente esteja atendendo paciente transplantado, ele pode ter tido contato, pode não ter manifestado ainda e ele pode estar positivo. Né? Então, e a gente pode atender esses pacientes e, às vezes, causar aí um risco de disseminação da infecção do coronavírus. Então, todos nós temos que atender. Inclusive, já até adiantando, né, a gente, dentro das resoluções que a COBIO elaborou para esse momento que a gente tiver da volta, a gente está preconizando que esses EPIs sejam usados para todos os atendimentos, ainda que não esteja previsto inicialmente a geração de aerossol. Por quê? Porque isso leva a um grau de proteção maior. É preferível a gente pecar pelo excesso do que a gente está despreparado com outro tipo de EPI. Às vezes tem que converter um procedimento que inicialmente não era para gerar aerossol, mas que teve que gerar, e aí, de repente, você não está preparado para aquela situação. Ainda mais no nosso caso, que mesmo a gente fazendo um distanciamento entre os atendimentos, às vezes a gente pode gerar um aerossol ali e tem uma outra pessoa que está atendendo do outro lado e correr um risco de, naquele trânsito ali dentro da clínica, às vezes se expor a esse risco de contaminação. Então, é necessário que todos usem isso, além do gorro, né? Outra coisa, vestimenta, né? Então, aquela ideia que a gente antes fazia. Vem de casa de roupa branca, vai para a faculdade, atende, depois volta com a mesma roupa para casa. Isso hoje é inaceitável, porque tanto você pode trazer na sua roupa enquanto você está vendo um risco de contaminação para o paciente, para a clínica, tanto você pode pegar da clínica e levar para casa e correr esse risco de contaminação. Então, uma outra coisa preconizada é que a gente tenha roupas de uso exclusivo no atendimento clínico. Pode ser pijama cirúrgico, pode ser sua roupa branca que você traz e troca lá, não tem problema. Mas desde que você tenha, normalmente, uma roupa para o atendimento clínico específico. É muito importante a gente falar sobre isso também. Né? Tem mais alguma coisa? Nossa, mãe. Tem coisa demais, né? Porque Tem. Isso tudo a gente está pensando, né, nessa questão do controle de infecção, né, no controle biológico, em tempos de pandemia. E aí, como você disse no princípio, ninguém sabe quanto tempo vai durar isso, né? Exato. Hoje eu li mesmo uma entrevista de uma mulher que é autoridade em vacina, e ela está dizendo que o tempo, né, para você ter segurança de uma vacina é em torno de 5 anos. Exato. Tá A gente nunca teve certo? um tempo curto igual esse que estão falando. Isso, né? Que as outras vacinas que são assim, são todas vacinas que precisaram de tempo, que no meio do caminho ficou comprovado que não deu certo, né? Uhum. Então, é essa questão de incorporar hábitos como o uso de máscara, né? Nessa época agora e depois, quando você tiver algum sintoma, ou quando você for ficar misturado com muita gente que você não tem garantia de controle, isso é uma coisa que eu acho que já está incorporado, né? E vem para ficar, né? Porque, igual tem se falado, nessas pandemias que a gente tem visto, né? O intervalo entre elas, a gente pensar em SARS, MERS, a própria H1N1 e tudo mais, cada dia que passa, a gente está vendo que elas estão ficando mais próximas. Não demora mais tantos anos para aparecer uma outra pandemia. Então, eles já estão falando, inclusive, que espera que uma outra pandemia como essa ou de outro tipo possa vir num período mais curto de tempo depois. Então, se a gente tiver incorporado esses hábitos no nosso dia a dia, teoricamente, a gente vai estar mais protegido para trabalhar. Né? Então, eu acho que, infelizmente, embora não seja absolutamente confortável trabalhar com aquele tanto de coisa, vai ser a nossa rotina futuramente. E acabou que, eu não sei se você leu, eu até coloquei no grupo
dos professores do programa, um artigo que foi o Rodrigo Richard que garimpou hoje, Vi sim, da sobre ADA, né? a contaminação de dentistas nos Estados Unidos, né? Falando assim, a taxa de contaminação, eles colocaram que foi relativamente pequena, né? Se a gente fizer todos esses, né, mas mostrando da importância que foi, importância dos EPIs, né, embora os ministros, né, o multidisciplinar da saúde valorize pouco, né, a atuação do dentista, né, acabou que ficou muito claro desde o princípio que o dentista era um profissional que corria um risco muito grande de se contaminar e contaminar as outras pessoas. E aí o que aconteceu? A classe odontológica mostrou que ela é capaz, sim, de tomar os cuidados, de usar, né, os protocolos com rigor, e ela mesma mostrou que a contaminação não está partindo dela, desde que incorpore isso, né? Desde que faça tenha todo tipo de cuidado. E a gente vê realmente que não é só aqui, né? Em toda parte do mundo, às vezes eles esquecem de incluir o dentista dentro desses profissionais aí, né? De risco. Então a gente viu, por exemplo, buscar artigos sobre tratamento em paciente transplante em época de Covid, nenhum mencionou nada do dentista. Nem aquela resolução da Anvisa que eu coloquei ali sobre paciente transplantado sequer falou sobre o dentista em relação a isso. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar dia a dia para valorizar a nossa profissão mais, né, em relação ao por isso que a gente deve estudar muito e mostrar e discutir de igual para igual, né, com essas pessoas, para você poder se fazer presente e importante, né, que eu acho isso fundamental. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Por favor. Pode fazer. Vamos aproveitar para sugar do professor Leandro aí. Mas se por acaso surgir depois também, você me fala que a gente responde do mesmo jeito, que é o maior prazer. Eu não coloquei aqui como coloca, como tira EPI, porque eu acho que não era o objetivo, né, Elisa? Mas quando a gente for esse é o treinamento que nós vamos preparar fazer, a volta, né? nós vamos ter esse treinamento com todo mundo. Nós vamos ter todo esse treinamento com todo mundo, com os alunos e com os professores também e com os TAs que trabalham nas clínicas, né? Que é fundamental. Isso tá? mesmo. Bom, professora Elisa. Oi, por favor. Maurício falando. Eu já sei, ué. Ei, tudo bem, Leandro? Parabéns pela apresentação, brilhante. Obrigado, Maurício. Não esperava nada diferente. Obrigado. Deu uma clareada boa, um bom direcionamento aí para todos nós, com muito embasamento científico, e é isso que a gente fica admirado no cuidado das coisas que você cuida. E isso traz uma tranquilidade muito grande para a gente, por você estar envolvido, né, na Cobio, e nós nos sentimos muito seguros que as ações que estão sendo traçadas são bem embasadas e vão trazer a maior segurança possível. Mas eu queria fazer uma pergunta que extrapola um pouquinho o âmbito odontológico, mas que me despertou uma curiosidade. Foi tendo, há poucos dias atrás, lido uma matéria que propunha, na verdade, a mudança do termo pandemia para sindemia, no sentido de que a Covid-19 atua corroborando, piorando, né, o prognóstico das comorbidades, e não só as comorbidades, aumentando o risco da letalidade da Covid, ou seja, não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. E aí daí a proposta de mudar o termo de pandemia para sindemia, quer dizer, as doenças se autoagravam, né? Sim. Então eu fiquei perguntando o seguinte: nessa busca, nessa pesquisa bibliográfica que você fez, você encontrou algum artigo falando a respeito dos efeitos permanentes, vamos dizer assim, da Covid-19 sobre o paciente? Porque aqui, na verdade, eu não foquei nisso, né, Maurício? Desculpa terminar. Sim. Eu queria só explicar para a gente que extrapola um pouco até a questão da odontologia, mas eu acho que tem a ver pelo tema, né, do projeto de extensão. Claro. Porque se a gente tem agravos, né, à saúde dos pacientes acometidos pela Covid, que sejam permanentes,
a gente pode comprometer ainda mais a situação do paciente, né, candidato a transplante, às vezes até o removendo da lista, né, de espera, e também, pensando do outro lado, às vezes comprometendo a situação de doador, de doadores declarados, entendeu? Sim. Então, acho que é importante a gente ter algum conhecimento acerca disso, porque né, se a gente sabe que a Covid possa trazer algum malefício à saúde das pessoas de modo permanente, né? Isso A pode gente tem visto muito isso, né, implicar. Maurício? Tem sido relatado casos de sequelas, né? Sequelas pulmonares, sequelas cardíacas, sequelas neurológicas, e tem casos, inclusive, de comprometimento renal por Covid, que leva o paciente a entrar para a lista de transplante por causa da Covid. Eu vi isso também. É complicado, né? Mas realmente a gente tem isso mesmo. A gente ainda tem muita coisa para aprender com essa doença aí. E eu nem sei se essa sindemia que eles estão propondo aí seria realmente o nome apropriado, mas eu acho que realmente o negócio é mais complexo do que todo mundo imaginava a princípio, né? Então, É que nem a música do Beto Guedes, né? Um mais um é sempre mais que dois, né? Eu tenho uma doença com outra, acaba dando uma porção de complicação. Com certeza. Exatamente. Era essa a minha pergunta, Leandro. Parabéns, obrigado. Você obrigado, Maurício. Eu te agradeço. Sensacional. Obrigado. Mais nenhuma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Boa noite, gente. É Carol. Ei, Carol. Bem? Ei, Carol. Carol Nemese, né? Sim, já vi. A gente. Boa noite a todos, né? Parabéns para todos os professores, amigos, meus professores. Para nós todos. Isso. E parabéns a você, né, Leandro? Mais uma vez. Obrigado, Carol. Seu engajamento. E a gente só tem a te agradecer mesmo e aproveitar, né, essa oportunidade de ouvir você falar com tanta propriedade sobre todas essas coisas. Mas eu não sei nem se é uma pergunta, sabe? Eu acho que é mais um sofrimento. É uma não tem problema, vamos dividir. O que acontece? O que eu percebo é que tudo isso me parece muito viável e muito factível nos pequenos ambientes, né? Um consultório do lado, uma clínica, onde as pessoas conseguem coordenar horários, coordenar a entrada e saída de pacientes. Mas a cada vez que a gente lê e ouve falar sobre isso e pensa nas dinâmicas no nosso ambiente acadêmico, com todas as peculiaridades que ele tem, eu ainda continuo entristecida, achando que cada dia ainda está muito distante a possibilidade de a gente conseguir equalizar um formato de trabalho que viabilize tudo isso aí, sabe? Eu não estou querendo te jogar na fogueira, não. Não, mas já tá. É uma preocupação de todos nós. Eu já estou nela, você não está me jogando, não. Qual que é a perspectiva real de nós conseguirmos voltar ao atendimento de pacientes na faculdade? Você fala atendimento normal ou atendimento... Não, um atendimento qualquer, porque, assim, por enquanto, eu me preocupo se vai haver... como que a gente vai fazer? Porque, por exemplo, nós estamos conversando sobre voltar a funcionar um laboratório, e já é uma dificuldade, né? Porque a gente está lidando com pessoas, independentemente de ter o atendimento do paciente, a gente vai ter um fluxo grande de pessoas. Aí, a minha pergunta é essa: qual que é a perspectiva da gente poder pensar, então tá, vamos ter uma clínica de urgência, vamos conseguir funcionar, qual que é a perspectiva da gente fazer qualquer retomada, principalmente com esses pacientes nossos aí, do PAOP? Vamos por etapas. Então, na verdade, é o seguinte: em termos de retomada na faculdade, a gente realmente tem a particularidade de clínicas de atendimento coletivo e aquela disposição na forma de rosetas que façam com que um paciente, às vezes, fique com a cabeça voltada para o outro, e a proximidade que a gente tem entre uma e outra ali dá em torno de 2 metros de distância, o que coloca em risco se você reproduzir aerossol num para chegar até o outro. Então, a gente, dentro da CAEC, né, que a Elisa era presidente da CAEC, a Comissão de Enfrentamento Local da Covid, a gente fez uma proposta de, quando fosse autorizada a retomada das atividades,
que a gente começasse pela urgência e que a gente atendesse um paciente por roseta. Então, porque a gente consegue manter um distanciamento maior caso seja produzido aerossol, para que o aerossol de um não chegue até lá no outro paciente e corra o risco de uma contaminação cruzada dentro da clínica. Dentro da estrutura que nós temos nas nossas clínicas hoje, essa é a única coisa viável, né? A gente está em planos de, né, tem o pessoal da arquitetura está fazendo para a gente, né, o plano de subir as divisórias, pelo menos até 2 metros de altura, né, para que a gente tenha um pouco mais de proteção em relação aos aerossóis, e também em fase de ver se a gente consegue a licitação ou a instalação de um sistema de renovação do ar, para que a gente possa captar o ar da clínica que circula e renovar esse ar, né, fazendo a filtragem dele para que a gente tenha um risco menor. Se a gente não tiver isso tudo pronto, a gente não tem como voltar em plena atividade. Mas atendimento de urgência, a gente está planejando para isso, né, Elisa? Então, a gente está planejando uma provável volta para esse segundo semestre, né, que é o 2020/1 dentro do 2020/2, né? Na verdade é isso, né? Então, a gente provavelmente deve ter uma volta em novembro para treinamento e em janeiro uma volta com clínica, junto com os laboratórios. Vai ser junto, entendeu? Mas com atendimento de urgência, né? A princípio é isso. O paciente de transplante, eu confesso a você que tem me incomodado bastante a ideia de que não podemos atender os pacientes do projeto, que eu não posso atender os meus pacientes do projeto de laser, que eu trato de osteonecrose lá, e tem muito paciente de câncer que precisa ter esse tratamento, né? Que não possa ter o atendimento do pessoal da oncologia, mas esses pacientes, por causa da própria vulnerabilidade que eles se encontram no tratamento, seja do transplante ou de câncer, eles estão mais expostos a risco. Então, se a gente tiver que pensar em alguma coisa de atendimento a esses pacientes na escola, eu acho que nem na clínica, com esse afastamento, não sei se a gente teria segurança para isso. Talvez a gente tivesse que tentar colocar dentro de algum lugar que a gente possa ter um controle melhor do ambiente, talvez mais fechado um pouco, e atender prioritariamente aqueles mais urgentes realmente, né? Fazer uma triagem dentro disso também. Isso nós temos que amadurecer, né, Elisa? Mas eu acho que a ideia de a gente voltar com as urgências, depois abre a oportunidade de que a gente possa planejar a volta das extensões, de um modo geral, a parte mais de urgência delas, essas extensões que têm assistência, né, envolvida, que são esses um casos. Paciente sistemicamente comprometido. E eu acho que a gente não discutiu sobre esse perfil de paciente ainda, mas eu penso que a gente vai ter que ter um rigor tão grande no controle, né, na logística de entrada desses pacientes para a urgência, que eu não vejo problema deles serem atendidos dentro da possibilidade do atendimento de outros, né? Porque, na verdade, o procedimento de biossegurança, de controle desse paciente não é diferente, né? Não, isso não. E Seu procedimento é o mesmo. Não é diferente. Talvez só o fluxo dele talvez o fluxo é que vai ter que ser diferente, né? Exato. Como que ele já vem indicado para um determinado local lá de uma vez, o professor que é específico, né? Por exemplo, no caso da urgência, os pacientes lá de osteonecrose vão ser marcados por dia que você estiver escalado, entendeu? Porque a mesma coisa com os pacientes do PAOPT, né? A gente vai ter que fazer esse tipo de coisa, porque a ideia, né, é que a gente tenha esse treinamento, né, muito rigoroso, porque a gente já vai estar incluindo os alunos, né, no mínimo os alunos do 10º período, que a gente tem que dar toda a segurança e tranquilidade para eles e treinamento, né, e embasamento para que eles executem as atividades de uma maneira adequada, sem problema, né? Então, por isso que a gente tem que fazer esse treinamento bastante, né, efetivo. E no dia a dia, nós mesmos, sem o sentido, né, de punição, seremos os fiscais uns dos outros, né? Com certeza. Não dá mais para você ver alguma coisa acontecendo errada e não se posicionar, porque é aquilo, eu posso comprometer todo mundo,
né? Então, não dá. Porque quando eu vejo um professor ou um aluno fazendo uma coisa inadequada em relação a essa possibilidade de contaminação com o paciente, você fala, poxa, ele está contaminando, mas ele vai contaminar, ele está tirando a agulha de uma maneira, né, inadvertidamente, né, leniente. Aí você fala, ó, ele tá correndo risco, ele está correndo risco. No caso da Covid, ele está trazendo risco para todo mundo. Para todo mundo, né? Se É quebrar diferente. a cadeia, é um risco. Exatamente. Então, o controle vai ter que ser muito grande, né? Com certeza. É isso que deixa a gente... Porque isso é uma coisa sem precedentes, né? Nunca vivemos isso. Né? Não, espero que não vivamos mais, seja só essa aí. Pois é, Deus ajude, né? Tudo bem. Mas fico feliz com essa perspectiva e não preciso nem falar, né? A gente está aí à disposição. Obrigado, Carol. Nós vamos contar com você. Combinado. Um abração, fica com Deus. Obrigado, então, fica com Deus também. Alguma pergunta mais? Quem quiser fazer alguma pergunta depois, quiser mandar por WhatsApp, mandar por escrito para os bolsistas, a gente passa para o Leandro, responde no grupo para que elucide todo mundo, tá bom? Tranquilo. Lé, muitíssimo obrigado, né? De novo, um prazer. Né? Pela sua colaboração. Sabe que a gente tem feito uma parceria legal, né? Conversando, sempre trocando ideia, fazendo ponderação, e você sempre muito objetivo e muito preciso, né? Nas suas ponderações. Eu agradeço muito. Parabéns para a Ana, que hoje é dia, né, da professora também, aí que está na sua Elis casa. te mandou né, parabéns. Ela, viu? Ela não viu, não, tá ali. Ó, Elis te mandou parabéns. Isso. Mas agradecendo, mandando para você. Tá, o Daniel está aqui mandando parabéns para todos os professores pelo dia de hoje. Eu vou me despedir das pessoas, pedindo para as pessoas aparecerem, né? Porque sempre a gente faz isso. E aí peço para a Larissa, o Lelé, tirar retrato. Ei, Danilo, quanto tempo que eu não te vejo, hein? Vocês, pois é. Olá, Aninha. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, você? A gente fica muito tempo sem se ver, né? Tem que abrir a janelinha aí pra gente ver. Henrique, Virgínia, Laura. Ei, Ianca. Que vergonha, hein, Ianca? Não deu parabéns nem para sua mãe, hein? E aí, o Caio. Cadê Caio? Tawane. Aparece aí, gente. Vou ficar com vergonha ainda. Ó. Já vamos combinar, na semana que vem a gente vai ter, e diferente dos outros dias, que a gente está deixando uma temporalidade de 15 dias, mas a gente tem uma palestrante na semana que vem, a doutora Filó, que o dia disponível dela era no dia 22, e ela é muito legal, muito interessante, para a gente perder a chance de não introduzi-la, né, nos ciclos de palestras. E eu quero dizer o seguinte, né, como ela é muito legal a fala dela, e a gente tem um limite de 100 pessoas, né, nessa sala, né? Não tem como o Enio ficar controlando quem entra, quem não vai entrar. Então, a gente vai mandar o link perto. Tem muito pai, muita mãe que adora ouvi-la, e ela é muito legal mesmo, né? Aí vocês pegam e compartilham o computador. Não compartilha o link, não. Que já muita gente já está pedindo, me manda outros professores de outros projetos, a gente vai tentar incorporar essas pessoas, né? E na semana que vem, lembrando que a palestra é mais tarde, né? Por causa da questão do horário dela, me parece que é 19h30, né, Larissa? Acho que é 19h30 que ela marcou. Não tenho certeza se é 19h30. Depois, mas a gente confirma. E aí a gente vai chegar generosamente, como nós fizemos hoje, 10 minutos antes, né? Para na hora que ela entrar, já está todo mundo aqui. E vocês se preparem, que é uma palestra muito legal. Quem já viu vai gostar
muito mesmo. É uma palestra que é diferente, porque ela sai do tema técnico, né? Sai da questão só técnica da abordagem na nossa profissão. Ela é uma palestra que fala, né, para o coração. Então, vai ser muito legal. Mas quero deixar um grande beijo para vocês, né? Agradecer muito. Gabriel, você vai ter que fazer a barba mesmo, não vai ter jeito, viu? Tirar a barba com um cara de 16. Pois é, agora você imagina, o Leandro falou aí que não é indicado um make-up. Eu vou chegar para dar aula com vocês, vocês estão achando que eu saí do cemitério. Entendeu? Não posso, não, ué. Esse é um problema. Ó, Não é bem, não exagera desse jeito, não. Mas não pode mulher chegar, não. sem maquiagem, ainda mais você que gosta e é vaidosa. Adoro. Outro dia, para reunião, eu não tinha nada para fazer, eu pus até cílios postiço. Não foi, Helen? Eu estava piscando. Hoje eu não pus, não. Ó, um grande abraço para vocês, boa noite, muito obrigada. Grande beijo, Abraço até pra semana todos, que gente. vem. Obrigado. Tá bom? Boa noite, abraço pra todo mundo. Boa noite. Obrigada, gente. Manda um abraço para a Bia aí, Leandro. Mano, sim, muito obrigado. Vocês também. Eu tô com saudade da turma lá também. Vou deixar a Fred.